com muita alegria venho aqui essa noite. Confesso que também subo nesse púlpito com um peso muito grande no coração. Muito grande no coração, porque as palavras de Jesus, que serão as palavras que nós iremos estudar hoje à noite, são palavras um tanto que pesadas para aqueles que dizem ser seus discípulos. Pesadas porque falam sobre quem de fato pode ser um discípulo de Jesus. Quais são as características de um discípulo de Jesus? E essa semana, enquanto eu preparava a pregação, estudando, orando, sendo desafiado no dia a dia a de fato viver o Evangelho, eu me encontrei nesse grande dilema sobre constantemente me proclamar como sendo um discípulo de Jesus, mas falhando miseravelmente em vários momentos. Na hora de amar aquilo que é difícil de amar, na hora de ser honesto com aquilo que até então foi injusto comigo. E, irmãos, esse é o nosso desafio. O meu desejo é que, depois dessa pregação, o Espírito Santo trabalhe em nossos corações, para que possamos ser realmente transformados, para que possamos cantar o último cântico, que fala só para te adorar e fazer seu nome grande, para que essas palavras, quando saírem de nossas bocas, seja 100% verdadeira. Porque é fácil a gente vir num lugar como esse com um bom assento, com ar-condicionado, com os irmãos aqui ao nosso redor. Daqui a pouco a gente vai estar lanchando e podendo compartilhar da nossa semana com os irmãos. Mas quando nós temos que de fato viver o Evangelho, quando somos desafiados a sermos fiéis ao Senhor, que neste momento nós de fato possamos ser cristãos. Não apenas quando o local é favorável, mas independentemente do local. Vamos abrir o texto de Lucas, capítulo 14, do verso 25 até o verso 35. Quando foi feita a divisão das pregações para os pregadores de sábado, a gente utilizou como base uma série pregada pelo MacArthur. E nessa série que ele prega, ele já coloca alguns nomes que a gente utilizou para poder nomear os temas das pregações. Então, por exemplo, hoje, o nome do tema da pregação é a natureza extrema do verdadeiro discipulado, e acho que é um nome muito bom. Eu acho que realmente descreve o que Jesus quer comunicar. Mas se eu pudesse talvez dar uma outra sugestão de um outro nome referente ao tema, eu chamaria de o custo do discipulado. O custo do discipulado. Que até historicamente falando, pessoal, é um tema muito tratado, muito recorrente. Depois a gente pode até conversar depois, posso falar de alguns livros para vocês que falam desse assunto, mas o custo do discipulado, eu acho que traduz um pouco melhor sobre o que Jesus quer comunicar para a gente. Porque muitas vezes, quando a gente se depara com a mensagem do Evangelho, a gente se depara com algumas verdades do Evangelho. Um deles, por exemplo, que é o fato de que o Evangelho é uma coisa graciosa. O Evangelho é um dom dado por Deus, que nós não precisamos fazer nada para poder alcançar a salvação, e de fato, não existe um preço pago por nós para que nós de fato possamos ser salvos, incluídos na família de Deus e um dia estarmos na eternidade com o Senhor. Porém, existe um outro lado, existe uma outra parte, um segundo momento do Evangelho, em que nós aprendemos que, beleza, pela graça eu fui salvo, mas agora essa salvação me custou tudo. Irmãos, essa é a salvação. O Evangelho nos custa tudo, porque nós perdemos nossa vida quando nós cremos no Evangelho. Perdemos nossa vida. E perdemos para quem? Nós perdemos nossa vida para Deus. Porque agora devemos buscar fazer a vontade dele em todas as coisas. E é por isso que o discipulado, é por isso que ser discípulo de Jesus nos custa tudo. Porque nós não temos mais nossa vida. A nossa vida agora é dele, para que ele faça o que ele quiser. Irmãos, o texto fala assim. Lucas, capítulo 14, do verso 25 até o verso 35. Grandes multidões acompanhavam Jesus, e ele, voltando-se, lhes disse: Se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que vierem zombem dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou, qual é o rei que,
indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000 homens? Caso contrário, estando outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia tudo o que tem, não pode ser o meu discípulo. Eu vou repetir. Jesus falando. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser o meu discípulo. O sal é certamente bom, mas se o sal se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Não presta mais nem para a terra, nem para o monte de estrume. Lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua santa, preciosa e bela palavra, que temos fácil acesso hoje. E obrigado por termos acesso às palavras de Jesus. Obrigado por isso. E apesar de serem duras palavras, apesar de serem palavras duras, sabemos que elas são verdades que comunicam a respeito do teu reino, a respeito do teu evangelho. E eu peço que nessa noite o Senhor nos ensine através do teu Espírito Santo sobre o que de fato é ser um discípulo de Jesus Cristo. E se nessa noite tem alguém aqui que não conhece ainda o Senhor, que o Senhor torne essa pessoa capaz de seguir a Cristo, negando a tudo que tem. Mas também, Senhor, eu peço que caso tenha alguém aqui nessa noite que já se diz ser um discípulo de Jesus Cristo, mas quando ela olha para a sua vida, ela na verdade ela parece como sendo a grande multidão. Que o Senhor possa transformar esses corações, inclusive o meu. Nos dê fé para crer no Senhor, porque temos certeza de que não há nada neste mundo que o amor de Jesus não possa restaurar, inclusive nossas vidas. E é o que nós te pedimos no santo nome de Jesus Cristo. Amém. Na semana passada, nós aprendemos sobre como que o reino de Deus ele é semelhante a uma grande ceia, onde um grande rei fez uma série de convites para muitos homens participarem dessa ceia, desse banquete. Mas esses homens, eles negaram participar. E cada um deu um motivo diferente, mas nenhum justificável perante esse grande Senhor. Até o momento em que esse grande rei, ele dispensa esses convidados e agora manda os seus servos buscarem outras pessoas a participarem do seu banquete, a participarem da sua ceia. E irmãos, é aí que nós entramos, porque nós somos essas pessoas que até então não participariam do banquete. Nós não participaríamos do reino de Deus, não participaríamos, porque Jesus Cristo nasceu como um judeu. E até então a lei, os profetas, sacerdotes foram dados ao povo judeu, que rejeitou constantemente a disciplina do Senhor. E chegou um momento, meus irmãos, que quando Cristo desce na terra, ele instaura o evangelho, para que nós, que não somos descendentes de judeus, pudéssemos participar do reino de Deus. E nós estamos presentes nessa realidade hoje. Eu e você somos os não-judeus que podemos desfrutar da salvação do grande rei, do dono da festa, do nosso grande Deus. E a parábola ainda fala sobre eles serem os mais desprezíveis, aqueles rejeitados, que não tinham nenhuma importância para a sociedade, que ninguém dava valor. E esses somos nós. E é interessante pensar que Jesus ele se coloca em vários contextos, aonde ele fala para os discípulos, e temos passagem que o texto fala que Jesus se direcionou aos discípulos. Temos passagens onde o texto fala sobre como que Jesus se direcionava aos apóstolos, porque tinha discípulos que seguiam a Jesus e tinha os apóstolos que eram os 12. E também temos passagens, como semana passada, onde Jesus se direciona aos fariseus, aqueles que tinham uma posição importante na sociedade. Só que o contexto agora ele é totalmente diferente, porque Jesus se direciona às grandes multidões. E é curioso pensar que os discípulos, os apóstolos e fariseus, nós sabemos quem são. Nós sabemos quem são eles. Os apóstolos são os 12. Os discípulos, aqueles que seguiam a Jesus. Os fariseus, aqueles de grande nome, aqueles que tinham poder na sociedade. Mas a grande multidão é uma massa cinzenta. Tem um monte de gente lá. Nós não sabemos quem é quem. E é curioso pensar que essa grande multidão é justamente aquelas pessoas que seguiam a Jesus. E Jesus agora vai começar a falar para essa multidão sobre o que de fato é ser um discípulo de Jesus.
porque eles seguiam a Jesus, mas não estavam sendo um discípulo verdadeiro, porque muitas vezes buscavam o quê? Curas, milagres, maravilhas, multiplicação de pães e peixes. E a pergunta que a gente tem que fazer nessa noite é: será que nós não temos sido a grande multidão? Porque a grande multidão seguia Jesus. A grande multidão falava que Jesus tinha que ser o rei de Israel, que libertaria eles do Império Romano. A grande multidão se maravilhava com os milagres de Jesus, mas não eram discípulos. Será que não somos como nós? Nascemos na igreja, fomos batizados na igreja, encontramos um marido, uma esposa na igreja, casamos na igreja, mas talvez se nessa noite Jesus voltasse hoje, ou algum de nós morresse e se encontrasse com o Senhor, talvez poderíamos escutar: apartai-vos de mim, maldito, porque não vos conheço. Porque o que faz de fato um discípulo de Jesus ser um discípulo de Jesus é o que nós iremos aprender nessa noite. E Jesus, claramente, porque o texto fala sobre isso, fala sobre discipulado, sobre a ideia de que o que de fato é ser um discípulo de Jesus. E tem 3 grandes momentos na passagem que Jesus ele deixa muito claro sobre qual é a natureza de um verdadeiro discípulo de Jesus. No versículo 26, por exemplo, mas no versículo 26, quando vemos aqui o texto, Jesus ele fala assim: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então, primeiro ponto: amar a Deus acima de todas as coisas. Segundo texto, versículo 27, e quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. O discípulo toma a sua cruz e segue a Cristo. E último versículo: assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Então vemos aqui que ser um discípulo de Jesus tem 3 naturezas, tem 3 elementos, 3 coisas que para nós estão gritando. Então vemos aqui que Jesus ele traz, digamos que 3 condições, para alguém poder olhar para outra pessoa e falar: de fato essa pessoa é um discípulo de Jesus. Então a primeira que a gente vai analisar: amar a Jesus acima de todas as coisas. E é interessante pensar que Jesus logo de cara, ele barra qualquer desculpa que alguém pode olhar para ele e falar assim: mas Jesus, mas por conta desse motivo, eu não posso te amar mais do que ama outra coisa. Porque ele fala: se você não amar mais a mim do que você ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, as suas irmãs e até mesmo a sua própria vida, vamos trazer para a nossa realidade? Independentemente da sua condição social, independentemente da sua criação, do seu contexto, da sua raça, da onde você nasceu, aonde você estudou, aonde você trabalha, independentemente de quem você é, o que você aprendeu no passado, o que você aprende hoje, independentemente, se você não ama mais a mim do que ama todas essas outras coisas, você não pode ser o meu discípulo. Então a primeira característica do que é ser discípulo de Jesus é amar a Deus acima de todas as coisas. E é curioso pensar que nós não temos aqui uma informação nova do que nós tínhamos no passado. Porque se nós formos analisar os 10 mandamentos, que é a lei de Deus, que foi dada lá atrás por Moisés, Deus através de Moisés, o que nós vemos no primeiro mandamento? Amar a Deus acima de todas as coisas. Jesus não tem uma coisa nova para nós. Ele tem exatamente o que até então foi comunicado, de uma forma melhor, mais profunda, mas a mesma coisa. E só um adendo muito importante que eu não vou passar aqui porque não dá tempo, mas hoje em dia na nossa geração é muito comum a gente olhar para a lei de Deus e a gente desprezar ela. Falar que a graça fez com que a lei de Deus morresse e agora a lei de Deus não tem mais serventia. Mas Paulo fala em Romanos, e Paulo fala em Timóteo, e Paulo fala em outros livros que a lei de Deus ela é boa. E temos aqui Jesus mostrando isso para nós. Porque o primeiro mandamento da lei de Deus é aquilo que de fato ainda hoje serve para poder saber se eu e você de fato somos um discípulo de Jesus Cristo. Mas, como ponto de atenção, vamos abrir em Êxodo, no capítulo 20, do verso 2 até o verso 5, porque apesar de o primeiro mandamento da lei, dos 10 mandamentos, se refere a amar a Deus acima de todas as coisas, tem outras coisas ali que Moisés comunica para a gente que é muito interessante. Porque nós aprendemos, novamente, Êxodo 20, do verso 2 ao verso 5. Nós aprendemos por Jesus, nos evangelhos, que ele fala que nós podemos resumir toda a lei em 2 mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo.
Mas quando voltamos até os 10 mandamentos, vemos que Moisés escreveu, ele não usa essa expressão, ele usa outras expressões que estão interligadas. Êxodo, capítulo 20, do verso 2 até o verso 5. Do verso 1, e fala assim: Então Deus falou todas estas palavras: Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Nós temos aqui então, quando Moisés traz para nós a ideia de que amar a Deus acima de todas as coisas, nada mais é do que nós não construirmos ídolos em nossas vidas. E nesse contexto aqui de Moisés, ídolos nada mais é do que objetos que realmente eram adorados. Por exemplo, quando Moisés sobe para poder pegar as tábuas, Arão, ele fala que ele taca um monte de ouro que o povo deu no forno, e sai um bezerro. Eles adoravam objetos físicos, e isso eram os ídolos deles. Mas nós aprendemos e temos o entendimento de que a idolatria ela vai muito além do que objetificar uma coisa. O seu pai, a sua mãe pode ser o seu ídolo. O seu marido, a sua esposa pode ser o seu ídolo. O seu trabalho pode ser o seu ídolo. E se você não amar Deus acima de tudo isso, eu e você não somos dignos do Evangelho. E é um desafio, irmãos. Claro que é um desafio. Daqui 21 dias, se Deus permitir, estarei casado. E agora eu começo a ter algumas preocupações que eu não tinha no passado. Antes eu trabalhava por mim mesmo. Hoje eu tenho que trabalhar para poder manter uma casa. Se a minha esposa chegar também e falar assim: amor, eu acho que eu quero cuidar do nosso lar, dos nossos filhos. Eu não vou negar isso a ela, mas eu não posso fazer o contrário. Isso quer dizer que eu tenho que ser capaz de manter bem a minha casa, de ser o provedor do meu lar. Então eu começo a olhar para o trabalho como sendo a minha fonte de renda, e de fato é. Mas eu não dependo do trabalho, porque quem me sustenta é Deus. Mas e o desafio para poder conseguir de fato confiar no Senhor? E constantemente nós somos desafiados a não gerar ídolos em nossos corações. Mas o maior de nossos ídolos, que talvez é aquele que nós mais temos que combater, somos nós mesmos. Porque o que nós nos amamos, meus irmãos, não está escrito. O pecado original se deu por conta de um amor próprio. É só você voltar para trás, lê em Gênesis 3. Nós temos ali agora um diálogo entre a serpente e Eva. E agora a serpente olha para Eva e Eva fala para e a serpente fala para Eva que se ela comesse daquele fruto, ela certamente seria como Deus. Ela tinha duas opções. Ela podia amar a Deus acima de todas as coisas e falar assim: Deus é bom. E Ele é digno de que eu o obedeça. Ele disse para que eu não coma desse fruto, então eu não vou comer. Mas ela olhou para o seu coração e disse: nossa, então se eu comer, eu vou ser como Ele, eu quero isso. O texto fala que ela pegou do fruto, viu que era agradável para dar conhecimento, e ela comeu e deu ao seu marido. E cá estamos nós hoje com todo esse pecado por meio desse mundo. O primeiro pecado se deu porque alguém amou-se a si mesmo mais do que amou a Deus. E esse ainda é o nosso desafio. E Jesus começa dessa forma: se você não ama mais a mim do que todo o resto, você não é digno de ser meu discípulo. Primeiro ponto, irmãos: amar a Deus acima de todas as coisas. Quando vamos para o versículo 27, nós temos agora um segundo ponto. Que Jesus ele fala que quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o discípulo dele. E isso é muito profundo. Isso é muito profundo por vários motivos. O primeiro deles é porque o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Redentor, o Filho de Deus, o ser mais belo do universo, o mais perfeito de todos, aquele que participou da criação, que habitou nessa terra, ele tomou a sua cruz e foi até a morte, sem murmurar e sem reclamar. E agora nos chama a olhar para ele como discípulos, porque o termo discípulo em grego, ele parte da ideia de que aquele que é discipulado, ele segue o mesmo caminho, ele vai atrás, ele usa aquele que está na frente como sendo o caminho dele. E temos um Salvador que foi até a cruz, e muitas vezes nós não queremos ir até a cruz, não queremos carregar a nossa cruz. Mas o que é cruz? O que é cruz naquele contexto de Jesus? A cruz era um instrumento
Era uma ferramenta, de tortura. Aquele que carregava a sua cruz até um local para ser crucificado eram os piores dos pecadores, os mais indignos, aqueles que cometeram os piores falhas, piores crimes, piores erros. Barrabás, ele era um zelote, e o zelote era um grupo muito agressivo no tempo judaico. Ele deve ter matado uma série de pessoas, deve ter machucado uma série de pessoas, e por isso foi crucificado. Então a cruz é um objeto de vergonha. Aquele que é visto como carregando uma cruz, você pode ter certeza que ele vai ser morto, ele vai ser torturado. E agora temos o nosso Salvador virando para nós e dizendo: se você quer ser o meu discípulo, toma a sua cruz. E o que seria tomar essa cruz para nós hoje em dia? É de olhar para nós mesmos e não considerar em nós nada. É olhar para nós, pegarmos toda a nossa vida, o nosso coração, nossos desejos, nossos anseios, nossos medos, tudo que nós somos e não somos, nos colocarmos de joelho e colocar nas mãos de Deus. Isso é tomar a sua cruz e seguir ao Salvador. Mas, irmãos, que desafio grande. Porque tudo que nós fazemos, basicamente, é a nossa vontade. É a nossa vontade. Se eu começar a perguntar coisas comuns da sua e da minha vida, basicamente serão vontades nossas. A faculdade que você fez. Seus pais não chegaram em você, e se chegaram, provavelmente você ficou irritado com eles. Mas você olhou para a faculdade e falou: olha, eu quero fazer esse curso por conta desses motivos que eu entendo que são corretos. Beleza, agora eu vou trabalhar numa empresa. Bom, essas aqui são as empresas que eu quero trabalhar, por conta desses motivos que eu acho importante. Não, esse aqui é o meio social que eu vou conviver por conta desse motivo. Eu quero crescer profissionalmente, então eu vou começar a conviver com pessoas grandes na sociedade, para poder aprender delas e ter um bom networking. É o contexto que eu quero estar inserido. O tempo todo nós sempre olhamos para os nossos desejos, para a nossa vontade. Enquanto que a fé cristã, enquanto que Jesus nos leva para uma outra direção, em que a nossa vontade ela tem que ser desfeita dia após dia. A faculdade que eu faço, eu coloco diante de Jesus e pergunto qual que é a vontade de Deus para a minha vida. A pessoa com quem eu vou casar, me boto aos pés de Jesus e pergunto para Ele qual é a pessoa que Ele preparou para mim. O meu serviço na comunidade local, eu me coloco aos pés de Jesus e pergunto: Senhor, quais são os dons que o Senhor me deu? O lugar que eu vou trabalhar, eu me boto aos pés de Jesus e pergunto a Deus aonde Ele quer me usar para a glória e honra dEle. Mas aí você chega no seu trabalho, o que acontece? Você é injuriado, você tem um chefe difícil de lidar, você tem clientes complicados com quem trabalhar, mas a Bíblia fala que até o seu inimigo você tem que amar. Aquela pessoa que te odeia, que te faz mal, sabe o que Jesus fala? O que tem que ser a sua atitude para com ela? Que você tem que dar a outra face. O discípulo de Jesus, quando demandam dele a túnica, ele dá também a capa. O discípulo de Jesus, quando pedem para ele dar uma milha, ele anda a segunda. O discípulo de Jesus, ele ora pelos seus inimigos. Mas os meus pais são difíceis. Meus pais muitas vezes são injustos comigo. Honra pai e mãe. Irmãos, isso é tomar a sua cruz e seguir a Jesus. É olhar para a sua vida e entender que a sua vida não é sua e que você tem que fazer a vontade de Deus em todas as coisas. É difícil? Óbvio que é. Óbvio. Porque a semente do pecado foi o quê? Ser igual a Deus. Seguir as minhas leis. Mas Jesus não está preocupado se é difícil ou não. Sabe por quê? Porque se nós lermos em Mateus, não precisa abrir, mas Mateus 10, 37 e 38, que é o texto similar ao de Lucas, é o mesmo texto, mas com outras palavras, quem escreveu no caso foi Mateus, a frase de Jesus termina um pouco diferente. Ele fala que, vou ler lá que é mais fácil, né, irmãos, ser mais fiel ao texto. Mateus 10, no versículo 38, ele fala assim: e quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. É difícil, irmãos, é difícil. Mas se eu e você não estamos dispostos a negar a nossa vida, nós não somos dignos de Jesus. Não somos. Sabe o que eu e você a gente está fazendo aqui nessa noite? Perdendo tempo. Perdendo tempo. Porque o discípulo de Jesus toma a sua cruz e segue o Mestre.
E agora nós temos o terceiro ponto do texto, onde Jesus ele finaliza essa ideia, antes de falar sobre o sal, e certamente ser bom e ser jogado fora. Ele conta duas parábolas, um pouco diferentes, e que comunicam verdades complementares. E o texto fala assim no versículo 28. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? No primeiro momento, a gente olha para o texto e fala, por que Jesus acabou de meter uma parábola de uma torre de construção no meio desse sermão sobre o que de fato é ser um discípulo de Jesus? Mas ele utiliza de alguns elementos que ficam mais fáceis de nós compreendermos o que ele quer comunicar para a gente. Ele fala sobre aquele que constrói uma torre. E é curioso pensar que em outros evangelhos, Mateus, Marcos e João, quando Jesus se refere à torre, a plantio, a vinhedo, ele se refere sobre o reino de Deus. Então a gente consegue entender aqui que imagine que o reino de Deus é semelhante a um plantio, um terreno, uma terra, e uma torre vai ser construída. E agora um homem, ele tem que calcular para saber se ele vai de fato construir ou não a torre. E ele tem que calcular certo, porque se ele não conseguir construir essa torre, ele vai ser envergonhado. Imagina aquela multidão, olhando para Jesus, e Jesus está contando agora para ele o custo do discipulado. Olha, isso é de fato me seguir. Esse é o preço pago. Mas é importante você calcular se de fato você está disposto a sacrificar a sua vida para poder seguir a mim. É isso o que Jesus quer passar para nós. É isso que Ele quer nos ensinar. Ele chama de forma muito honesta e justa a cada um analisar se de fato tem disposição para poder segui-lo. Porque não adianta eu e você seguirmos Jesus a vida toda, da nossa perspectiva, mas no fim das contas nós não sermos um discípulo de Jesus. E nos encontrarmos com Ele um dia. E Ele falar para nós, mas eu não vos conheço. Porque no fim das contas talvez podemos descobrir que nós nunca fomos discípulos de Jesus. Porque nós não realmente estávamos seguindo o Mestre, mas estávamos seguindo um Jesus que nós cremos, que nós queremos, mas não o Jesus da Palavra de Deus, não o Cristo da Bíblia. Então, primeiro de tudo, isso é pesado, porque nós queremos que todos creiam no Evangelho. Mas, meus irmãos, se vocês e eu, nós não estamos dispostos a seguir a Jesus, é melhor a gente ir embora. É melhor a gente ir embora, porque o custo do discipulado é a sua, é a minha, é a nossa vida. E agora ele vai concluir com uma outra parábola. Ele vai falar assim, ou qual é o rei que indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem, não pode ser o meu discípulo. No primeiro momento temos um Jesus ensinando que se você não está disposto a ser meu discípulo, se você não está disposto a cumprir esse custo do discipulado, é melhor você não me seguir, porque depois você vai ser envergonhado. Porém, se um rei que vai perder uma guerra, ele vai buscar paz com outro rei, esse outro rei que é maior, ele vai ter paz com esse rei que é menor. Tentando entender um pouco melhor esse texto, porque é um texto complexo, os estudiosos eles vão trabalhar a seguinte ideia, de que esse rei com 10.000 soldados é como se fôssemos nós. Nós somos esse rei pequeno. Porque o fruto do pecado lá de Eva foi justamente olharmos para Deus e falar, eu quero ser como Ele. Então hoje nós vivemos como pequenos reizinhos, que quer governar nossas próprias vidas. Mas nós temos um grande rei. Temos um verdadeiro rei, que tem mais soldados, que é mais forte, que é mais poderoso. E o dia em que nós nos encontrarmos com esse rei, nós certamente perderemos a batalha. Porém, se olharmos para esse rei e pedirmos por misericórdia, arrependidos, sabendo de que ele é maior do que nós, mas tem poder para poder nos perdoar, nós certamente seremos poupados e poderemos desfrutar paz para com esse rei. Ou seja, de um lado, se você não está disposto a seguir o Evangelho, se você não está disposto a estar no reino de Deus, se você não está disposto a ser o meu discípulo, então não comece, porque você vai ser envergonhado. Porém, vá para o Evangelho. Porque se você for para o Evangelho, Deus é bondoso para poder te salvar e te perdoar. É isso que nós temos aqui.
Temos um Cristo que traz a realidade do Evangelho, mas nos convida a olharmos para o grande Salvador, olharmos para o grande Deus e vermos neles a possibilidade da salvação. Se eu me arrepender dos meus pecados e crer nesse Cristo, eu serei salvo. Perdão, possibilidade não, certeza. Se você clamar a Deus de forma genuína, arrependido e com fé, certamente você será salvo. Foi assim com o ladrão na cruz. No último instante, ele escutou do Salvador: ainda hoje estará comigo no paraíso. E Jesus finaliza agora falando o último elemento do discipulado, que é: assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. É quase como se ele pegasse as duas coisas, tanto amar a ele acima de todas as coisas, quanto de tomar a sua cruz e falar: olha só, olha para a sua vida, olha para a sua realidade, olha para tudo que você tem. Se você não renunciar a tudo, se tudo que você tem, tudo que você é, você não colocar como sendo nada perante você, você não pode ser meu discípulo. E, irmãos, essa é a mensagem. Essa é a mensagem. Nós temos tido o costume de muitas vezes de amaciarmos a mensagem do Evangelho, porque ela é muito mais fácil de falar, ela é muito mais fácil de escutar. Imagina você na sua universidade, onde se prega que Deus não existe, você falar algo como isso. Então a gente pega a parte do Evangelho e prega, e a outra parte a gente não prega, porque é mais difícil. Uma outra possibilidade é o quê? Isso ser algo pesado para nós, no sentido de que nós temos que olhar para Jesus com compromisso e falar: não, Senhor Jesus, eu vou viver o Evangelho. De fato, eu vou negar a mim mesmo. Eu vou ser fiel ao Senhor. Eu vou negar o pecado. Eu vou seguir as obras de Satanás. Eu vou buscar a tua palavra para que quando eu for tentado, o fato da sua palavra estar guardada no meu coração, eu não venha pecar contra ti. Mas é mais fácil a gente pecar contra o Senhor. É mais fácil a gente deixar o nosso trabalho tomar a nossa vida. É mais fácil a gente passar a semana toda vivendo como um descrente para chegar aqui no culto da graça e paz para todo mundo. Louvar a Deus, glória a Deus, aleluia, só para te adorar. Mas quando sairmos por aquela porta, nós somos tão filhos do inferno como outra pessoa que nunca creu no Evangelho. Nós fazemos isso, amaciamos a mensagem do Evangelho, enquanto temos o próprio Salvador, olhando para todos aqueles que estavam seguindo ele e falando assim: se você não renuncia a sua vida, você não pode ser meu discípulo. E ele finaliza com a seguinte descrição, não vou falar parábola, mas da seguinte forma. Ele fala que o sal é certamente bom, mas se o sal se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Não presta mais nem para a terra, nem para o monte de estrume. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Irmãos, que poderoso isso aqui. Que poderoso isso aqui. Jesus, ele encerra qualquer desculpa que alguém possa dar. Talvez alguém na multidão levanta a mão: mas Senhor, eu falei de você semana passada. Eu fiz tal coisa pelo teu reino. E Jesus, ele trabalha a ideia de que mesmo o sal sendo uma coisa boa, se ele perde o seu valor, para nada ele presta. E ele vai ser lançado fora. Então, irmãos, que nós possamos ser servos diante do Evangelho, diante de Jesus, diante de Deus, no seu reino, servos fiéis, que obedecem a sua palavra, que odeia o pecado, que vive para poder pregar a palavra e viver o Evangelho em todas as coisas, em casa com seus pais, na faculdade, no trabalho, dentro da igreja, com os familiares, com os conhecidos, com os seus colegas. Na hora de você executar o seu trabalho, você fazer para a glória de Deus, para que o seu chefe, mesmo talvez sendo um péssimo chefe, mesmo talvez sendo injusto com você, que ele olhe para você e fale: rapaz do céu, o que é isso? Quando injuriado, quando maltratado, quando injustiçado, ele trabalha melhor, ele é digno, ele é justo, ele é competente. Ele vai até você e pergunte por que motivo. E você possa falar para ele que é tudo por causa do Evangelho. E agora eu quero encerrar, irmãos, com 3 aplicações práticas, que eu acho que elas são muito importantes para nós pegarmos tudo que a gente aprendeu essa noite e conseguir juntar essas informações. E agora, beleza, eu vou sair daqui a pouco, eu vou viver a vida comum, como que eu boto em prática tudo que eu aprendi?
Talvez nessa noite tenha 3 tipos de pessoas aqui. Talvez tenha alguém que nunca escutou falar do Evangelho, ou escutou e não crê. Talvez tenha alguém que está dentro da grande multidão, que fala que segue a Jesus, mas no seu coração não de fato segue a Jesus. Ou você de fato pode estar sendo um discípulo de Jesus fiel a Deus. Então, primeiro, para você que talvez nunca creu no Evangelho, ou acha que crê e não creu, eu queria falar um pouquinho do Evangelho para você. Você é um pecador. E o dia em que você se encontrar com Deus, você não vai ser livrado da consequência dos seus pecados. Sabe por quê? Porque Deus é um juiz justo. Deus é um juiz bom. E seria errado da parte dele de se deparar com alguma pessoa que é má e não trazer sobre ela condenação. E esse pecado nasceu lá em Adão. Quando Deus criou Adão e Eva, eles voluntariamente, de forma consciente, pecaram contra esse Deus bom, esse Deus belo, esse Deus justo, esse bom rei. E trouxeram sobre toda a raça humana a consequência do pecado. Agora, todo fruto do ventre de mulher nasce em pecado, blasfemando contra Deus. Não faz nada de bom. Todo o seu caminhar não presta, nenhum justo sequer, como diz Paulo em Romano. Porém, apesar de tanta desgraça nessas palavras, apesar de tanto peso, e apesar de tanta tristeza, irmãos, existe uma alegria no final. Existe uma luz que brilha no céu, que é o Filho de Deus. O Filho de Deus enviado pelo próprio Deus para poder viver uma vida perfeita, uma vida santa, para que pudesse pregar agora sobre o reino do seu Pai, o reino de Deus. E esse mesmo Filho de Deus foi crucificado no madeiro por conta de todo aquele que nele crê, por mim e por você. E se hoje você olhar para esse Salvador na cruz, ensanguentado, que foi morto pelos nossos pecados, e você olhar para esse Jesus, crendo que você é um grande pecador, mas olhar para ele e ver nele um grande Salvador, e crer, eu te garanto que se você morrer hoje você se encontra com o Senhor. Porque a mensagem do Evangelho não é sobre aqueles que se arrependeram, mas é sobre aquele que foi enviado por Deus. E o seu amor restaurou aqueles que não se arrependeram. E o seu amor fez com que aqueles injustos e pobres olhassem para ele, arrependidos do seu pecado. Então hoje, se você se arrepender e crer, você vai ser salvo. Essa é a mensagem do Evangelho. Não para por aí, tem mais além disso. Então é por isso que essa comunidade está disposta, de braços abertos para poder receber aquele que acabou de crer no Evangelho, para que possamos te ensinar agora sobre como um discípulo de Jesus vive nesse mundo. Um segundo ponto, e esse foi, eu confesso para vocês, que foi o que mais me pegou, e foi o que mais me pegou para mim mesmo, que é sobre aquele que de fato é um discípulo de Jesus, aquele que de fato ama Deus, aquele que de fato um dia creu no Senhor, foi transformado pelo Evangelho, mas tem vivido como multidão. Tem andado no meio daqueles que não creem no Senhor e muitas vezes se parece como aquele que não crê no Senhor. Sabe aquele crente de igreja? Que está tanto tempo na igreja que ele esquece do tamanho de Deus, do tamanho do Evangelho. E ele começa agora a viver como ímpio praticamente, talvez não nas práticas, mas no coração e no seu pensamento. Eu queria falar talvez para você, e eu me enquadro nesse ponto. Eu me enquadro nesse, sendo bem sério com vocês. Um discípulo infiel. Um discípulo que muitas vezes na oportunidade de viver o Evangelho não vive. Muitas vezes dá mau testemunho de quem Cristo é. Vem na igreja, mas ele se comporta como se ele fosse como fazendo parte da grande multidão. E eu quero ler para vocês um texto que me deu tanta esperança, que está em Atos, capítulo 4, do verso 1 ao 22. Atos, capítulo 4, do verso 1 ao 22. O texto é grande, mas é muito valioso, e eu vou ler para vocês. O texto é sobre Pedro e João diante do Sinédrio. E o texto fala assim: enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos porque os apóstolos estavam ensinando o povo e anunciando em Jesus a ressurreição dentre os mortos.
Prenderam Pedro e João e os recolheram ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Porém, muitos dos que ouviram a palavra creram, subindo o número desses homens a quase 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os anciãos e os escribas se reuniram em Jerusalém com o sumo sacerdote Anás, com Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E colocando os apóstolos diante deles, perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado, saibam os senhores todos e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado na presença de vocês. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado dentre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Vendo que o homem que havia sido curado estava com eles, nada tinham a dizer em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, discutiam entre si dizendo: que faremos com estes homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos ameaçá-los para não falarem mais neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhe que de modo nenhum falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: os senhores mesmos julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes aos senhores do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha sido operado esse milagre de cura. Tinha mais de 40 anos de idade. Irmãos, essa situação que acabou de acontecer, Pedro foi o homem usado por Deus para diante do sinédrio contestasse aquele povo. Pedro foi usado por Deus. O mesmo Pedro, traidor de Jesus. O Pedro que caminhou com o mestre por 3 anos. O Pedro que viu milagres acontecerem. O Pedro que viu Jesus curar pessoas que era impossível de serem curadas, inclusive algumas que nasceram doentes, como cegos. Pedro viu o Messias, o nosso Cristo, multiplicar pães e peixes. E esse mesmo Pedro, que até então era um discípulo de Jesus, quando ele se viu perante o seu Cristo, o seu Salvador, sendo agora julgado, agora Pedro está negando Jesus 3 vezes. Detalhe que Jesus tinha dito a ele que ele negaria, ele falou assim: Senhor, não. Quase como se ele falasse: eu sei mais do que você, Jesus. E esse mesmo Pedro, que negou a Jesus 3 vezes, e quando percebeu que ele negou a Jesus 3 vezes, esse servo infiel, e ele se deu conta, depois que o galo cantou, ele caiu em angústia, e ele foi embora. E agora temos o Cristo, foi crucificado, ele ressuscitou, e agora ele aparece novamente para os discípulos, glória a Deus. E quando ele aparece para os discípulos, eu imagino Pedro ali num cantinho, olhando para Jesus, com medo de chegar perto, de falar: ele está lá, foi ele que eu traí. Será que eu vou poder falar com ele? Será que se eu for falar com ele, ele vai me receber? E agora chega Jesus até Pedro e pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: claro, Senhor, tu sabes que eu te amo. E agora Jesus pergunta novamente: Pedro, tu me amas? Ele responde: claro, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. E Jesus pergunta mais uma vez para Pedro se Pedro ama ele. E agora Pedro cai em si e entende o que Jesus está querendo comunicar. E nós poderemos ver um Jesus que olha para um traidor
um discípulo traidor, e poderia falar assim: Pedro, aparta de mim, eu não te conheço. Ou ele poderia falar assim: Pedro, pode entrar no reino, mas você vai ser o zelador do reino de Deus. Você vai ser o menor de todos. Mas o texto fala que Jesus, ele finaliza o seu diálogo com Pedro dizendo: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Nós temos um Cristo que perdoou a Pedro e restaurou Pedro ao serviço. Pedro não foi jogado de lado, Pedro foi restaurado, para que depois de um certo tempo, ele pudesse ser este homem diante do sinédrio, um discípulo restaurado, um discípulo transformado, porque não há nada que o amor de Jesus não possa restaurar. E eu pergunto para vocês nessa noite, Jesus, ele disse que onde 2 ou mais estiverem reunidos no nome dele, ele se faz presente. Nós somos muitos aqui. Não é certo que neste momento, agora, Cristo se faz presente entre nós? O mesmo Cristo que morreu, o mesmo que ressuscitou, o mesmo que fez as grandes maravilhas, ele está neste momento presente diante de nós. E se nós que muitas vezes temos sido discípulos de Jesus, infiéis a ele, se nós olhamos para esse Salvador, arrependidos, não é certo que nossos corações serão restaurados? Não é certo que nós, que estamos muitas vezes despedaçados, seremos refeitos por Ele? Não é certo que Ele vai nos colocar novamente no serviço do Seu reino? Ele fez isso com Pedro, não pode fazer com a gente também? Para nós é a esperança. Pedro foi um dos piores, e Jesus salvou a Pedro. E irmão, Jesus pode nos salvar também. Jesus pode fazer com que nós sejamos servos fiéis ao seu reino. Que possamos assim que sairmos daqui para lá, para o lado de fora. Que na primeira oportunidade, que possamos nos comportar como aquele que está dentro do reino de Deus. Como aquele que tem o evangelho no seu coração. E fazendo um gancho com o último ponto, e depois eu finalizo, é que Jesus restaurou Pedro ao serviço. E agora nós, que estamos adentrados no reino de Deus, fazemos parte daqueles que seguem a Jesus, somos discípulos do Salvador, discípulos do Messias, discípulos do nosso Mestre. O que nós fazemos agora? Nós servimos o reino de Deus. De que forma? Discipulando outras pessoas. E o texto que eu quero ler para poder corroborar isso, é o texto de Mateus, capítulo 28, o último capítulo, o último relato desse apóstolo sobre Jesus com os discípulos. Mateus 28, do verso 16 ao 20, onde Jesus ele fala assim: os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. E Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Essa foi a promessa do Salvador, de que estaria conosco até o fim dos tempos, conosco, mas nos incumbindo do serviço de discipular as nações, de ensinar a todas as nações, todos os povos, toda língua, todo povo, tribo e nação, sobre quem Deus é, as maravilhas do grande Rei, batizando eles no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E agora que eles são introduzidos no Evangelho, nas maravilhas de Deus, nós agora discipulamos, ensinamos outras pessoas a seguirem a Jesus. E é um desafio para nós. Mas é o ensinamento de Jesus, de fazer discípulos, de caminhar com outras pessoas. Pessoas que vão nos incentivar no Evangelho. Pessoas que vão chorar conosco. Irmãos que naquele momento em que nossos olhos estão fechados para uma verdade, mas irmão, não é assim que funciona. É assim que a palavra de Deus nos instrui. E é nesse ferro a fio ferro em que Deus nos colocou. Em que nós discipulamos uns aos outros, confrontando, admoestando, exortando, ensinando, empurrando muitas vezes. Esse é o Evangelho. Que Deus nos ajude a colocarmos em prática tudo o que nós aprendemos pela sua palavra. Que nós possamos realmente odiar a nós mesmos, perder a nossa vida,
para que possamos ser chamados de discípulos de Jesus Cristo. Porque o texto está claro. Aquele que não renuncia à sua própria vida não é digno de Jesus. Então que Deus nos ajude, pelo poder do Espírito Santo, a mesma coisa que fez com Pedro, que Ele faça conosco também. Para que na hora em que nós se precisarmos, talvez a nossa vida seja tirada, que nós tenhamos total disposição a perder nossa vida aqui. Eu garanto para vocês, a hora que nossos olhos fecharem aqui, certamente, lá nossos olhos vão se abrir. Amém? Ó Senhor amado, ó nosso Pai, ó grande Rei, obrigado pelo seu amor, obrigado pelas suas graças, obrigado pelas suas misericórdias, obrigado pelo seu amor que foi derramado em todos os momentos. Obrigado por ter nos criado, obrigado pelos profetas que enviou ao povo judeu, pelo sacerdote, pelos reis. Obrigado pelo tempo perfeito em que você fez com que houvesse, no justo momento em que você enviou o seu filho, o seu único filho, para que vivesse uma vida perfeita, para que fosse morto pelos nossos pecados. E agora nós temos a redenção. Todo aquele que nele crê, agora não perece mais, mas ele consegue e ele pode ter fé de que todos os dias, hoje, mas amanhã também, na eternidade, estaremos com o Senhor. E obrigado por nos ter colocado no seu reino, no reino do Senhor. Nos perdoe por muitas vezes nós sermos servos infiéis a Ti durante a hora da provação. Nos perdoe por muitas vezes durante a oportunidade de mostrarmos o que é o Evangelho. Na verdade, nós mostramos o que não é o Evangelho para aqueles que não creem no Senhor. Nós clamamos, suplicamos, imploramos ao Senhor que a mesma coisa que o Senhor fez com o teu apóstolo Pedro, a mesma transformação, a mesma restauração, por favor, derrame sobre nós. Traga sobre nós um avivamento, para que possamos de forma genuína, de forma real, verdadeira, prática, que possamos odiar nossas próprias vidas, mas que possamos amar acima de todas as coisas ao Senhor, e que isso venha reger em tudo a nossa vida. Nos dê oportunidade, Pai, de pregar o Evangelho, nos dê oportunidade de viver o Evangelho, e que neste momento possamos ser relembrados de que a promessa foi feita. Até os confins da terra, o seu Filho se faz presente conosco, até o nosso último respirar. Pedimos também que nos dê um anseio maior pela volta do seu Filho. E pedimos também, Senhor, que envie o quanto antes o seu Filho para nos buscar. Porque nós queremos desfrutar do Senhor o quanto antes. Queremos poder ver este mundo sem pecado mais. Queremos conhecer, Pai, ao Teu Filho que morreu por nós. Queremos conhecer ao Senhor e gozar do Senhor eternamente. É o que nós te pedimos. No doce nome de Jesus Cristo. Amém.